Louvado seja Deus. Estivemos ontem aqui no encontro de líderes. Estamos desde quinta-feira nessa terra piauiense. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Embora tenha saído de João Pessoa há quase 10 anos, moro em Brasília, sou casado com a irmã Vicencina há 32 anos. Completaremos 32 anos agora, brevemente. Tenho 3 filhos, a Hannah, de 20 anos, o Abraão, de 14 anos, e a Ellen, de 11 anos. E se Deus quiser, amanhã às 6h40 da manhã estarei chegando de volta a Brasília para estar com eles. Queridos, uma alegria estar aqui mais uma vez, nessa igreja tão bonita. Não sei se você já consegue ver essa igreja pronta, a sua inauguração, quem sabe, né? Eu gostaria muito de estar aqui no dia daquela festa. Você já consegue perceber essa festa? Vai ser muito grande essa festa, viu? Eu queria ver o tamanho do bolo dessa festa também. Louvado seja Deus. Meus amados, a Life Shape Brasil é uma instituição focada em investir na vida de cada irmão, membro de uma igreja, onde quer que ele esteja. A Life Shape Brasil, apesar desse nome Life Shape, todo mundo pensa que é um negócio de dieta, né? Não tem nada a ver com isso. A Life Shape é uma palavra americana que significa estilo de vida. E ela nasceu do coração de um missionário que um dia viveu em Brasília, servindo a Deus pela junta de Richmond, a nossa junta batista americana, nos anos 70. E ele voltou aos Estados Unidos, onde hoje é aposentado, porém um grande empresário junto com a sua família. E eles são donos de mais de 3.000 restaurantes da rede Chick-fil-A, ou seja, filé de frango. É uma rede muito grande, você pode imaginar a McDonald's, só que ela não existe fora dos Estados Unidos. E ele, nesses mais de 3.000 restaurantes nos Estados Unidos, ele nunca esqueceu o Brasil. E hoje ele mantém essa missão em alguns países do mundo. E aqui no Brasil, a partir de Brasília, e nós estamos nos estendendo já há alguns 15 anos. O pastor John e Trudy, sua esposa, têm investido dinheiro e recurso, e vida, e oração, para que a Life Shape possa abençoar igrejas, treinando 3 grupos de pessoas: jovens universitários de 17 a 24 anos, empreendedores cristãos, ou seja, empresários cristãos, e pastores e líderes, obviamente. E eu sou da Life Shape, trabalho com o meu amigo pastor Heber Aleixo, o executivo da Life Shape Brasil, e eu coordeno especificamente a área de pastores da Life Shape, o investimento, treinamento e programas para pastores. E é uma alegria muito grande. Desde quinta-feira estamos aqui nesse conglomerado, ajuntamento, essa parceria da Convenção Batista Piauiense, a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, mais a associação, mais a PIB de Teresina, e essa igreja aqui, a Convenção Batista, esquecendo, pastor, não posso, pastor João Pedro, presidente da nossa convenção, e um grupo de irmãos tão abençoados estiveram ali conosco. Ontem estivemos aqui e hoje, mais uma vez, com muita alegria. Tenho o privilégio de trazer ou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia, e nós vamos ter a ajuda do texto com o nosso irmão eficiente, o Jonathan. Não sei se você conhece, ele é muito eficiente na projeção. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Você certamente já conhece esse texto. Um dia eu vi um pastor falando de que na África em alguns países, Angola, por exemplo, existe uma grande quantidade
de pedras preciosas. O continente africano é rico em pedras preciosas. E esse pastor estava pregando um texto que certamente todos conheciam. E ele disse assim: eu não sei que profundidade, mas eu sei que aqui embaixo dos meus pés, eu não consigo ver na superfície, mas embaixo dos meus pés, dependendo da profundidade, tão grande quanto seja, eu poderia encontrar muitas pedras preciosas aqui embaixo. Não sei apenas a profundidade que eles estão, mas tenho certeza que nós estamos pisando sobre pedras preciosas. E essa ilustração ele aplica dizendo: assim é a palavra de Deus. Às vezes nós vamos ler um texto que já é bem conhecido dos irmãos. Quantos anos de crente o irmão tem? Se vier a um culto por semana, o irmão vem 50 cultos por ano. Se o irmão é da categoria Plus, o irmão vem a 2 cultos por semana. O irmão vem a 104 cultos por ano. E se o irmão é da categoria Advanced, você vem 3 cultos por semana. Você vem 156 cultos por ano. E se você tiver 10 anos de crente, você já assistiu mais ou menos uns 1.560 cultos. E se você tiver 20, você assistiu mais de 3.000 cultos, fora os da televisão e os congressos, e aí vai. Então você conhece muito texto bíblico, mas às vezes na superfície a gente não sabe. Mas Deus tem novidade para você na sua palavra, que ela, como a sua misericórdia, se renova a cada amanhecer. Nós vamos ler o texto de uma experiência de uns homens de Deus, que estavam servindo ao Senhor, trabalhando, e algo inusitado aconteceu. Um deles ficou desesperado, e Deus fez um milagre. Eu queria que você, nessa hora, fizesse ainda mais uma oração silenciosa, no seu lugarzinho aí. E independente de qualquer coisa que você esteja pensando, menino chorando, você pensa no que Deus tem para falar com você essa noite. E você possa dizer bem íntimo a Jesus: fala comigo. Feche os seus olhos e peça para o Espírito Santo falar com você agora. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos cada dia do Senhor. E uma vez mais, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu povo, pela tua igreja. E te pedimos, manifesta-te em graça, em misericórdia, em poder, para que nós possamos receber mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 1. Vamos seguindo até o verso 7, do 1 ao 7. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Qual era o profeta? Qual profeta? É Eliseu. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Talvez a sua versão diga: é pequeno demais. Verso 2: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, o profeta: ide, vai lá, Deus abençoe vocês, pode ir. E o texto segue dizendo assim: e disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai meu Deus, ai meu Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Queridos, essa história
tão curta, 7 versículos, está cheia de princípios, e eu queria passar alguns com você agora, e que você pudesse entender e colocar a dinâmica desses princípios na sua vida. Cada um de nós pudesse colocar na nossa própria vida o que nós vamos falar agora. A primeira coisa é que um pastor de uma igreja americana chamado Bill Hybels, ele diz: visão é algo que faz com que a situação presente seja inaceitável. Você tem uma visão, uma vontade, um desejo, um sonho, uma fé, e aquilo começa a ser, no presente momento, faz com que o presente momento e a situação atual seja inaceitável, seja incômoda. Esses homens disseram, como está lá no verso 1, o lugar em que estamos é estreito, é pequeno. O interessante, queridos, eu creio que Deus se move através da sua igreja, pelo Espírito Santo através da sua igreja. Esses homens aqui, Antigo Testamento, mas eram homens que andavam com o profeta, eram pessoas comprometidas com o serviço do reino. E eles, assim que sentiram a necessidade de mudar algo, de melhorar algo, eles não saíram feitos loucos, ansiosos e sem ponderação fazendo. Não. Diz eles, procuraram o homem de Deus e disseram que estava no seu coração. Há um princípio de liderança nesse momento acontecendo aqui, que Deus se move através da sua igreja. Deus dá ideia, a sua igreja é poderosa, é um povo, é o exército de Deus. E quando você tiver algo no seu coração queimando, você deve ir ao homem de Deus que está sobre a sua vida e compartilhar com ele. Foi isso que eles fizeram. Profeta, nós estamos sentindo isso. Nós estamos sentindo isso. O que é que o Senhor diz a respeito disso? Dessa ideia, desse projeto? O profeta diz: eu acho bom, sentir paz no coração. Deus abençoe, eu abençoo vocês nesse trabalho. Vão em frente, vão na bênção. Deus abençoe vocês. E diz que um deles disse: que bom ter sua bênção. Eu estou interpretando aqui. Que bom ter sua bênção, mas a gente quer mais. A gente quer que o Senhor venha com a gente. A gente quer o Senhor perto da gente. É interessante, queridos, que isso faz nos lembrar uma frase que diz assim: tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Sabe disso? Já ouviu falar nisso? Outras vezes a gente fica pedindo a Deus que abençoe tudo que a gente faz, mas a gente não presta atenção no que Deus quer fazer na nossa vida. A gente quer colocar os projetos para que Deus carimbe, mas a gente não para ouvir o que Deus tem para nós. E nesse relacionamento, é um relacionamento de duas pessoas, de Deus com o homem, do homem de Deus com o povo de Deus. E eles dizem: vem andar com a gente. É bom ter a sua bênção, mas a gente quer estar perto do Senhor. Segue, e ele, o homem de Deus, diz: vamos junto. É dia de mutirão, é dia de trabalho, pastor João Pedro. Vamos trabalhar todos juntos. E é interessante, pastor João Pedro, que essa vontade é de Deus no coração do povo, e o povo procura o seu líder. É lindo demais que Deus se move no seu povo, e o povo que escuta Deus falar, então coisas poderosas acontecem. E ele diz o projeto: vamos lá até o Jordão e vamos cortar lenha, e vamos fazer um lugar maior, vamos levantar um telhado, vamos fazer isso, vamos fazer galeria, vamos fazer coisas grandes para Deus. Eu sinto que Deus está conosco para coisas grandes. E eles então foram, e diz que eles estavam trabalhando, irmãos. Eles não estavam brincando, jogando videogame, não estavam em churrasco, embora é muito bom, quando tiver pode me chamar que eu vou. Eles não estavam brincando, assistindo nenhum jogo do Brasil, eles não estavam assistindo
qualquer outra coisa. Mas diz que eles estavam servindo ao Senhor, trabalhando na seara, trabalhando onde eles entendiam que Deus estava com eles, trabalhando no ministério, se esforçando, suando, ralando, cortando lenha bruta, brava, e eles ajeitando para levar aquilo com amor para a casa do Senhor. E diz que enquanto eles estavam trabalhando, um machado voou do cabo. A gente vê muito isso em martelo, né? Hoje a gente trabalha pouco com machado, mas martelo a gente vê muito, o martelo voa, a marreta voa e fica só com o cabo na mão. E a gente pode imaginar que trabalhando no mar, eu ajudei muito meu pai a limpar carburador de Fusca, de Brasília, que a gente acordava no sábado, pensava que ia brincar, meu pai dizia, vamos limpar o carburador dos carros. E a gente pegava a ferramenta, pega aquela 10, pega aquela 13, e de vez em quando a gente, menino, brincando com as ferramentas, eles iam me dar aqui a ferramenta, eu ajudando ele a fazer alguma coisa, a ferramenta caía no chão e ele dizia assim, se fosse no mar, hein? Se fosse no mar, segura essa ferramenta, rapaz. E aqui eu fico pensando, quando esse machado voou, e o cabra ficou olhando com o cabo, e o machado fez o quê? Pluf, lá dentro d'água. E qual não foi o desespero dele, porque se ferramenta é cara hoje, com aquele nomezinho Tramontina lá, se ferramenta é cara hoje, você imagina, naquele tempo, era tão cara e tão difícil e tão rara, que ele deu um grito, fala, meu Deus do céu, é do meu vizinho Toninho, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer o que a ele, que o machado caiu, e ele gritou, ai meu Deus, era emprestado, era emprestado. O homem de Deus que estava com ele, que eles pediram para ir com eles junto, lembra? Quem foi que eles lembraram na hora? O homem de Deus veio com a gente. É muito lindo os princípios. E por que essa história está na Bíblia, irmão? Mas considere as pequenas coisas da sua vida. Às vezes não é o que você está fazendo que é grande, que é maravilhoso, que é isso, que é aquilo. É a maneira como você faz as coisas para Deus. Romanos capítulo 14, o verso 23, é um verso muito especial, eu só lembrei dele agora. Já está aí, Jonas, a gente pode falar um versículo que Jonas já bota ali, meu Deus do céu. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E essa última frase do verso é assim, e tudo o que não é de fé é pecado. Uau! Não é o pecado, não é só a coisa objetiva, por fora, a embalagem, é como ela é feita. Esse versículo o apóstolo Paulo fala, diz que até o que você pode estar fazendo e está parecendo bonito para o pastor João Pedro, para o irmão, para o seu líder de ministério, dependendo de como você faz, pode ser pecado. Não é o que se faz, é como se faz. Ezequiel capítulo 37, não precisa se preocupar não, Jonas, velocidade. O Ezequiel 37, 1, diz assim, a mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor, olha aí, e veio sobre mim a mão do Senhor. Esse versículo é uma consciência de que Deus está sobre você, com a mão dele, naquilo que você está fazendo para ele. Porque a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós estamos servindo a Deus na casa do Senhor, onde quer que seja, ou na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, você precisa ter a certeza, Deus está comigo nisso. Eu não estou aqui sozinho, eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui, aleluia, mas eu sei que a mão do Senhor está sobre mim. Por isso, quando você estiver fazendo uma coisa para Deus, se pergunte, Deus, eu creio que o Senhor está comigo, o Senhor está comigo nisso, o Senhor está comigo nisso, e naquele projeto,
Às vezes são os projetos mais lindos do mundo. Você lembra dessa frase, desse versículo, perdão? Obedecer é mais importante do que... Vamos lá, os alunos de escola bíblica agora, bem forte. Obedecer é mais importante, porque importa mais obedecer do que sacrificar. Ouvi uma serva de Deus, irmã Joana, ela foi minha professora num curso da Life Shape, um dos primeiros que eu fiz. Ela é inglesa, ela não mora aqui, obviamente, mas ela estava aqui com a gente, dando treinamento. E ela um dia falou uma frase que eu escrevi essa frase e nunca mais esqueci. Eu gosto de frase. E ela diz assim, presta atenção, anota a placa. As portas das grandes oportunidades, ou as grandes portas da oportunidade, estão sustentadas nas pequenas dobradiças da obediência. Às vezes você quer grandes portas na sua vida, mas tenha certeza, as grandes portas só funcionam sobre as dobradiças da obediência. Não é o que você faz para Deus, é como você faz para Deus. E esses homens estavam servindo a Deus. Pedia o profeta, pediu o homem de Deus para ir com eles. Compartilhou o projeto. O Senhor abençoa isso que a gente está fazendo. E ele disse, eu vou com vocês, eu abençoo e vou com vocês. E no trabalho feito para Deus, você acha que acontece problema? Você acha que acontece dificuldade em igreja? Você acha que acontece desafio? Será? O negócio de Deus, a obra de Deus? Ontem pela manhã eu estava no encerramento do nosso treinamento, falando sobre Gideão. E você estava lá comigo, você lembra? E Gideão disse, quando Deus disse, servo valoroso, valente, eu sou contigo. Primeira coisa que Gideão disse foi, o Senhor é comigo, por que a gente está passando uma luta dessa aqui? O Senhor é comigo? Os midianitas roubando tudo que a gente tem, entra na nossa lavoura, rouba tudo que a gente colheu. O Senhor é comigo numa peleja dessa? Como é que você explica? Às vezes, talvez, meu querido, você pensa na sua casa, criando seus filhos, com a família, com a esposa, e seja qual for o conflito que você disse, vale meu Deus, a minha casa é de crente mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Será que Deus está comigo aqui em casa? Será que Deus está comigo no meu ministério? Uma luta dessa, meu Deus! Quero dizer que esses homens estavam com Deus, com o homem de Deus, debaixo da bênção de Deus, estavam trabalhando, e aconteceu um drama no meio deles. Deus não nos livra da fornalha, você deve conhecer essa frase. Deus passa com você na fornalha. Deus não nos livra das águas, Ele disse que passará conosco pelas águas. Deus não nos livra das aflições, Ele disse, tem de bom ânimo, que eu já venci o mundo. Por isso, querido, eu quero trazer uma palavra de esperança para você que pode estar passando uma luta, sua alma está angustiada, e você só veio hoje aqui pela graça de Deus. E hoje talvez você tenha dito, eu não sei nem o que eu vou fazer na igreja hoje, que eu estou tão triste, estou tão sem esperança, nem eu estou acreditando mais na oração que eu estou fazendo. Eu quero te dizer que luta não significa que Deus te deixou. É porque Ele está querendo tirar alguém mais forte daí de dentro. Ele está querendo puxar alguém mais forte aí de dentro. Deus nunca vai dar uma prova maior do que você tenha força para passar. Mas Ele está chamando um povo valente. Não um povo medroso, não um povo mimizento, não um povo temeroso, um povo que anda com medo e anda sem fé, porque aquilo que é feito sem fé é pecado. Ele quer um povo valente, um povo corajoso. E acontecem problemas, acontecem lutas, desavença, desentendimento. É que Deus está lhe tratando, está lhe afiando,
Provérbios 27, 17 diz a palavra de Deus: como ferro afia o ferro, assim um homem afia outro homem. Quem disse que quando a gente se converte a gente está pronto? Está pronto para morrer, ir para o céu, tá. Mas não está pronto ainda para fazer tudo o que Deus quer fazer na sua vida aqui na terra. Deus está preparando um exército. Eu gosto daquele texto de Joel, capítulo 2. Diz: um exército poderoso, posto em ordem de batalha, ao qual antes dele nunca houve um exército desse. E depois desse exército não vai ter um igual a ele. É um exército que a estrela, a lua, o sol retiram o seu resplendor para eles brilharem. Essa é a palavra que Deus diz a respeito do seu povo, do seu exército, um povo poderoso. Por isso, queridos, eu não sei sua luta, eu respeito muito a sua luta, porque eu sei que pela minha e pela sua, todos nós passamos desafios grandes. Eu tenho a presunção é quando a gente presume ou imagina alguma coisa de outra pessoa. Eu tenho a presunção de que as suas lutas só são em outro endereço, mas são tão grandes quanto as minhas. O problema é que às vezes a gente acha que a gente é a pessoa que mais sofre no mundo. A gente acha que é o último da fila, que Deus esqueceu da gente, e que ninguém ama a gente, e que fulano não ama a gente. E a gente começa com essa história e fica tendo tanta pena da gente, querendo que os outros tenham também. E deixa eu dizer, isso só vai acabar com a sua vida, ou vai acabar com o resto da sua coragem, ou vai acabar e sepultar com a sua fé. Não vá por esse caminho. Respire fundo e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha perdido filho, tudo que tinha na vida. Sobrou a mulher, que chegou para ele e disse: tu vai continuar crente ainda? Tu ainda vai para Pipe Timon hoje? Tu ainda vai continuar com esse negócio de crente, levando o dízimo lá para a igreja? Tu está aqui, eu não te aguento. Mais ou menos isso que ela disse. Continuarás fiel a Deus? Continuarás tu fiel a Deus ainda, Jó? Jó fedia. Diz que ele jogava cinza nas feridas purulentas dele, e com um caco de telha se limpava. Imagina um homem assim no meio da casa. A luta dessa mulher também não era fácil, de ver perder tudo, filhos, sobrou só o marido. Naquela situação ela disse: amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa logo teu Deus e acaba com isso. Como é que tu aguenta viver, que eu não aguento mais te ver? Isso aí é palavra minha que eu estou dizendo. Amaldiçoa Deus e morre. E ele disse: mulher, falas como uma louca. No Nordeste eu acho que devia ser assim: sai daí, doida, né? Mas ele, na Bíblia está bonito, né? Falas como uma louca. Mas fala, como é que você ia dizer? Não é tu está doida? Aquele que me redime está chegando. Olha só, irmão. Agora imagina a situação de Jó. Essa palavra bonita: o meu Redentor vive e virá me resgatar. Ele está dizendo: aquele que pagou o meu preço vai me tirar daqui. Está chegando. Papai está chegando em casa. Meu Deus está vindo me salvar. Isso é uma palavra de fé de alguém que está com tudo na vida perdido, menos a sua fé. Tem uma canção que eu não sei de quem é. Eu vi o pastor João Pedro cantando uma música tão bonita agora. Tem uma canção que diz assim: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Lembra dessa? Alguém já ouviu essa música? Alguém já ouviu essa música? Eu acabei de cantar, como é que você não ouviu, meu irmão? Ué, se você perdeu tudo aqui, menos a fé,
em Deus. Saiu melhor agora. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Saiu bonzinho, fala a verdade. Então, querido, você pode perder tudo nessa vida, machado, a luta de Jó, como nós lembramos agora, mas ele não perdeu a fé. Ele sabia quem servia. Ele disse: o meu, eu sei. Ele não disse: eu acho. Ele não disse: eu vi no Instagram, me disseram. Não, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, mulher. Fé é ver o que o outro não consegue ver. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. E você que vem a 150 cultos por ano, ou a 300 cultos por ano, ou não sei quantos já veio na sua vida, o que é a sua fé? Um dia desse eu conversava com um amigo pastor, umas 2 semanas atrás, lá em Brasília. E a gente estava falando de uma luta que ele estava passando. Ele disse: meu irmão, dados infamados do maligno, uma luta parecia uma coisa assim, e a gente fica prostrado. E ele dizia isso sendo pastor, e eu disse: é verdade. Quando a gente pensa que é forte, a gente é fraco, mas a gente não diz as ovelhas para ela não se escandalizar, mas a gente é gente de cara e dente igual a todo mundo. E o nosso debate é esse: por que nós cantamos, levantamos nossa mão, fazemos tanta coisa, louvor, e vibramos, e graças a Deus por isso, entenda. Mas tem hora que a nossa fé, a gente acorda: ei meu Deus, eu vou orar pelo quê? Eu vou orar mais uma vez, Senhor, por aquilo que eu já faz tanto tempo que eu peço, e não acontece. Oh Senhor, já pedi tantas vezes, já perdi as contas, meu coração não crê mais, só a boca que ainda está falando, mas eu não estou mais crendo na minha oração. Você não diz isso, mas o coração sabe que você não está mais acreditando nem na oração que você está fazendo. E é sobre isso que eu vim falar. O homem, quando gritou: eita, é emprestado, meu Deus do céu. E um machado que afunda num rio, num lago, no mar, me diz como é que você vai achar. Na perspectiva humana, acabou. Por isso que ele gritou: perdi, acabou. Eu não sei, preste bem atenção agora, por favor. Eu não sei o que você perdeu na sua vida. Eu não sei o que Deus, pelo seu Espírito, eu tenho a coragem de falar isso agora, está colocando no teu coração, nesse minuto, alguma coisa que você perde, isso ainda machuca o teu coração, mas foi um machado que caiu e afundou lá atrás na sua vida. Eu não sei o que é isso, porque para cada um de nós, só o Espírito Santo que visita nossas emoções agora, e pode estar dizendo a você: que machado foi esse que afundou na sua vida? Não precisa você dizer a ninguém, mas se está no teu coração agora, é porque o Espírito está trazendo isso para você. O que é que afundou dos teus olhos, do alcance da tua mão, e você até desistiu, porque disse: perdi mesmo. Tem coisas que na história da vida não voltam mais. Eu perdi meu pai há mais de 20 anos. Tenho saudade deles hoje, porque ele nunca viu nenhum dos meus filhos. Não posso pedir solução para isso, mas de algumas coisas, eu estava ali ouvindo alguma das orações, dos louvores, não lembro bem o que era, mas eu pedi a Deus: eu quero as promessas que o Senhor fez para mim.
Eu quero todas as promessas que o Senhor me fez. Eu quero tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Eu quero, Senhor. E se é promessa que o Senhor fez, eu não estou exigindo. Eu estou dizendo que eu conto com elas. Porque promessa não é resposta de pedido. Promessa é bênção que eu não merecia, mas Ele disse: eu vou te dar, Robério. Por isso eu estou só dizendo a Ele: eu quero. Eu não sei onde caiu o machado que o Espírito Santo traz ao seu coração agora. O que foi isso? E você pode até achar que não tem mais volta, mas Deus é um Deus poderoso, soberano, e eu não sei, mas Ele sabe. Por que eu vim falar sobre isso hoje? Ele tem uma agenda que a gente não sabe. Estava dizendo ao pastor João Pedro, encontrei um colega pastor que conhece ele, me conhece também, e eu nem sabia, nem fazia conta, não lembrava que ele estava aqui. E eu estava almoçando, lembrei dele, liguei para ele, ele disse: estou aí em 10 minutos. E nós passamos quase a tarde toda conversando. Que tarde maravilhosa. Não era a agenda dele, não era a agenda minha, mas Deus preparou uma agenda para nós essa tarde, que foi maravilhosa. Um reencontro. Deus tem uma agenda que você não dá conta. Deus tem uma agenda que nenhum de nós tem noção. Mas eu creio que Ele marcou uma agenda com você essa noite. E o Espírito Santo, que vai muito além desse som que você possa escutar, trata coisas com você nessa hora. E Ele está dizendo, como o profeta disse, quando ele gritou, o machado caiu na água, o profeta disse: onde caiu? Onde caiu? A pergunta do profeta requer a fé do servo de Deus. O profeta podia não fazer pergunta alguma, mas é costume bíblico, costume da narrativa bíblica, costume de Deus, que os seus servos participem ativamente com fé dos milagres que Deus mesmo quer fazer. O profeta poderia dizer: pega o ferro de volta. Não, ele pergunta: onde caiu? Isso não faz diferença para o milagre que aconteceu na sequência. Isso é muito pouco para um milagre que iria um ferro flutuar na água. Isso não faz diferença. Mas Deus quer que você participe do milagre que Ele quer fazer na sua vida. Ele, apesar dos desgostos, das tristezas que podem estar no seu coração por um machado que afundou muito tempo atrás, Deus requer que você volte a crer que Ele pode te dar de novo isso, e que você possa dizer: o meu Redentor vive. E Ele pergunta a você: onde caiu? Onde caiu meu filho? Onde caiu minha filha, minha serva, meu servo? Onde caiu? Me diz. Fala, crê no teu coração, deixa a chama do Espírito Santo queimar no teu coração e me diz onde caiu. Como Jesus perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia que ele era cego e sabia que ele ia perguntar e ele iria pedir para ver. Claro que sim. Mas Jesus quis que ele participasse. O que você quer, meu filho? Por isso, onde caiu? O profeta perguntou, o homem de Deus perguntou: onde caiu? Feche seus olhos. Escuta o que Deus está falando com você. Não importa o tempo, não importa o lugar, não importa qualquer outra coisa. O que importa é que Deus tem um plano na sua vida. Se isso é uma promessa de Deus para você, e se o teu coração ainda te mostra essa perda, tenha fé e diga a Deus: Pai, foi aquele machado que afundou naquele dia, naquele lugar. Isso me faz falta. Eu quero esse milagre na minha vida. Diga isso a Deus.
Peça a Deus, creia que Deus pode levantar isso outra vez na sua vida. Deus é um Deus de misericórdia, irmão. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus que ama o seu povo, que se alegra em nos abençoar. E essa palavra eu tenho fé que o Espírito de Deus se interessa em você e quer resgatar. O restituidor, o resgatador quer abençoar a sua vida outra vez. Ele quer curar e sarar o teu coração, talvez com uma ferida do passado que ainda está aí, fazendo você chorar, sangrando no seu peito. Ele pergunta: onde caiu minha serva? Onde caiu? Diga a Deus: eu quero isso de volta, Senhor. Diz, arranca essa fé do seu coração aí, levanta ela. Peça a Deus: Pai, eu quero isso de volta. Eu quero, Senhor, que esse ferro volte a flutuar na água. Faz um milagre na minha vida, Deus. Abençoa a minha vida, Senhor. Restitui, Senhor, aquilo que um dia fugiu do alcance da minha mão, do meu coração, da minha vista. Eu quero de volta, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, oh meu Pai, às vezes são coisas tão secretas, tão escondidas no nosso coração, e as pessoas perguntam como você está, e a gente tão rápido diz: está tudo bem, está tudo bem. Até pela fé mesmo diz que está tudo bem, mas às vezes tem chagas, feridas, cicatrizes que continuam abertas, sangrando, e a nossa alma faz chorar. Deus, nós te pedimos, faz esse machado flutuar, faz esse ferro flutuar, no nome de Jesus. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa, Deus, essa igreja, abençoa o pastor e toda a sua liderança, abençoa as famílias aqui, homens, mulheres, jovens que aqui estão, Deus, agora orando ao Senhor por algo que o Senhor fez lembrar em seu coração. E eu te peço no nome de Jesus, manifesta-te em poder, em cura, em milagre, Senhor, e que dê a vitória da fé ao seu coração agora, da restituição do que um dia foi perdido. E o milagre surgirá nos próximos dias, nas próximas semanas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor se manifeste segundo a fé de cada um. E como Jesus um dia disse: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Foi a tua fé, foi a tua fé, foi a tua fé. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, na qual nós podemos crer, no poder que há no nome de Jesus. Amém. E o profeta jogou um graveto, e o machado flutuou. Deus abençoe essa igreja, no nome de Jesus.